Olá, olá. Muito boa noite. Me confirmem, por favor, aqui nos comentários que vocês estão me vendo, que vocês estão me ouvindo, para que a gente possa começar esse nosso encontro de limpeza xamânica, que vai ser muito especial, né? São 3 encontros, na realidade, e aí eu vou explicar para vocês o porquê desses 3 encontros. Mas antes, estou acompanhando vocês aqui comigo nos comentários, é mais fácil eu fazer um vídeo ao vivo, porque daí eu consigo aqui trazer para vocês um conteúdo muito mais prático, didático e entendendo ao mesmo tempo o que vocês estão sentindo enquanto vocês me ouvem, quais são as percepções que vocês têm junto comigo. Então, o que eu queria falar é que talvez seja quando a gente vê alguém anunciando um, uma limpeza assim, né, 3 dias seguidos, muita gente deve estar pensando que no terceiro dia eu vou fazer alguma venda e não vou. Então é totalmente gratuito mesmo que a gente vai fazer aqui. É uma guiança que eu quero dar para você de xamânica mesmo, que você entenda o xamanismo, qual que é a importância do xamanismo na sua vida, porque que a filosofia xamânica ela é tão grandiosa, ela é tão especial, ela é tão curativa, ela é tão potente para curar a sua vida e gerar bem-estar. Então, realmente é uma doação que estou fazendo aqui, que em nenhum momento eu vou te oferecer alguma coisa. A única coisa que eu peço em troca é que você possa deixar comentários aqui conforme o que você for ouvindo, as dúvidas que você for tendo, as dificuldades que você está tendo ao me ouvir, para que eu possa ajustar esse conteúdo e trazer, inclusive, novidades para você aqui, tá bom? Então, eu vou pedir 2 participações, até porque eu estou voltando para o YouTube, né? Tanta gente me pede para fazer vídeos aqui no YouTube, quanto tempo que eu não venho? Deve fazer meses, sei lá, que eu não apareço aqui. Então, que você deixe seu like e que você deixe comentário, porque daí isso faz esse conteúdo que vai te auxiliar tanto também auxiliar outras pessoas, certo? Deixa eu ver aqui vocês. O que vocês estão dizendo? Boa noite, gratidão imensa. Então, vamos lá. Na semana passada, né, para vocês entenderem, eu estava falando muito sobre a energia da Lua, fiz rituais da superlua azul, da lua cheia, fiz ritual da lua nova. E nesses processos ritualísticos que eu já faço há anos, então desde os meus 14 anos eu faço esses rituais, eu tô com 32, então vamos fazer 16 para 17 anos que eu faço esses rituais, essas conexões, né, com os astros, com os elementais, com mentores. E toda vez que eu fazia esses rituais, faço essas conexões ao longo do tempo, sempre teve esse veio xamânico para mim, né? E eu percebo que as pessoas, elas acham que xamanismo, imaginam que xamanismo é só animal de poder, que xamanismo é só as ervas, e que não exatamente é uma filosofia de vida muito completa e muito poderosa. E dentro desses rituais, eu realmente comecei a sentir e perceber essa energia de trazer um conteúdo de consciência e de elevação para as pessoas, mas que não adiantava só trazer um conteúdo e não trabalhar a base energética que todo mundo tem. Então, o meu desafio, né, interno ali era encontrar uma forma de fazer uma limpeza energética junto com um conteúdo que realmente mude a vida da pessoa, né? Então, trazer xamanismo de uma maneira muito didática e ao mesmo tempo que vocês possam sentir a energia do xamanismo da maneira que ele curou minha vida, tratou minha vida e curou a vida de alunos, de pessoas próximas, de pessoas que eu atendi, enfim, toda essa filosofia energética muito potente que muda a vida. E aí percebam uma coisa que eu estou falando para vocês aqui. Em todo momento eu estou falando como xamanismo, como filosofia de vida mesmo. E não reduzir o xamanismo apenas a uma questão ritualística ou o xamanismo apenas uma questão religiosa. Porque o xamanismo ele é tão abrangente,
ele tem tanto conteúdo, ele tem tanta prática, ele tem tanto conhecimento que ele está presente absolutamente em todos os lugares. Mas essa consciência eu quero ir construindo com vocês aos poucos, mas eu já quero plantar essa semente de que o xamanismo ele é muito potente, né? Tô vendo alguns alunos meus aqui, inclusive, que aprenderam xamanismo comigo e entraram nesse universo xamânico, né? Então, até a Bianca, foi o conteúdo que iniciou meu despertar. Enfim, o xamanismo é muito poderoso, ele está presente em tudo que eu faço. Então, se você está chegando aqui agora, ou se você já me acompanha há mais tempo, você sempre vai ver o xamanismo e tudo que está nessa vida xamã me representando e guiando o que eu faço. Mas hoje, em específico, nesse nosso primeiro encontro, eu quero falar com vocês sobre a energia de pai no xamanismo. E aí, quem já me conhece mais tempo, sabe que eu, como uma boa pessoa de elemento ar, né, o excesso de elemento ar, que é a ideia, que é a comunicação, que é a criatividade, para eu não ficar disperso e a gente aqui fazer uma live que vai durar 3 horas, que eu tenho muita facilidade nisso, eu organizei o que eu quero falar para vocês em papéis, tá bom? Então, em muitos momentos vocês vão ver eu realmente aqui passando a folha para eu não começar a falar coisas aqui que vocês podem se perder e a gente só ter um guia que seja realmente muito efetivo e muito eficaz no nosso encontro de hoje, tá bom? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e aqui é um bate-papo mesmo, tá? Então não vai ter slide, não vai ter nada, vai ser eu e você. Imagina que você está me vendo num podcast e vou te ensinar umas coisas que mudaram minha vida e vão mudar a sua também. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de xamanismo, de pai, dessa energia xamânica, entenda que existe uma tríade sagrada. Uma tríade sagrada de manifestação do espírito na matéria. O xamanismo, ele diz isso. Então, o xamanismo, ele acredita, a filosofia xamânica, que é muito ancestral, muito antiga, que existe um ser que criou tudo. E aí, esse ser que criou tudo, ele cria os seres espirituais, e parte desses seres espirituais, assim como eu e você, viemos aqui para viver essa experiência na Terra. E para esse espírito chegar na Terra, ele precisa dessa tríade sagrada. E essa tríade sagrada para o espírito chegar aqui na Terra é composta por pai, por mãe e por um filho. Então, o espírito ele vai passar pelo pai, pela mãe. Esse pai e essa mãe vão gerar um corpo físico, que é o filho, e o espírito ele vai se acoplar ali. Então, é muito importante entender isso, porque o xamanismo como filosofia de vida, para a cura, para o bem-estar, ele olha para cada parte do universo de uma maneira única e especial, e que cada parte do universo é um símbolo para que você possa ter uma vida de vida mesmo. Acho que não tem outra palavra que eu possa trazer para você. Para que você possa olhar para todos esses símbolos que estão na humanidade, né? Olhar para o símbolo energético do pai, olhar para o símbolo energético da mãe, olhar para o símbolo energético do filho e, de fato, você viver a vida em totalidade, né? E não viver uma vida pela metade. Então, o próprio xamanismo, isso que é a parte mais legal, o próprio xamanismo, ele também faz parte desse sistema de criação. O próprio xamanismo. Então, eu e você estamos nessa tríade, nesse sistema de criação da materialização. Mas o xamanismo, para ele se materializar na Terra, ele também precisou de uma tríade de manifestação, que o pai vai ser o divino, a mãe vai ser Gaia e o filho vai ser o xamanismo. Então, Deus, o Pai, nesse olhar, ele vai ser o criador do espírito em si. Gaia, ela é a natureza bondosa e dadivosa, que que nutre. E o xamanismo é o filho, que é o conhecimento, é a unção do divino
com a mãe natureza, com Gaia. Quando une o divino com a mãe natureza, se forma aqui na Terra o xamanismo. Então, muita pessoa pergunta, ué, de onde nasceu o xamanismo, do ponto de vista espiritual? Então, o xamanismo, ele nada mais é do que o conhecimento vivo. Olha como isso é bonito, né? O xamanismo é o conhecimento vivo de Deus com as dádivas da mãe natureza. Porque quando você entra numa filosofia xamânica, você está a todo momento em contato com o divino e a todo momento você está em contato com a mãe natureza através das ervas, através das plantas, através das pedras, através das águas, dos tipos de águas, através dos elementais, através dos animais de poder. E ao mesmo tempo que você está em contato com toda essa questão da natureza, você está em contato com Deus, com o divino, com a representação do divino. Então, o xamanismo, isso é muito incrível, né? Isso é muito poderoso. Ele traz o xamanismo como filosofia de vida, de prática de conhecimento, ele traz o perfeito equilíbrio entre o feminino e o masculino, entre pai e mãe, porque ele é a criação da essência do divino com a mãe natureza. Então, quando você acessa todo esse conteúdo, quando você acessa uma filosofia xamânica, é que você encontra esse potencial curativo. Vocês vão ver que eu vou estar olhando para cá, porque às vezes tem gente que não entende, né? Por que eu fico olhando para o horizonte? Quando eu olho para o horizonte, eu me conecto, é como se a energia viesse para mim assim, entrasse no meu terceiro olho e a coisa se expandisse. Então é como se eu realmente visse os códigos do universo assim na minha frente, e aí vai me dando clareza mental para trazer para vocês. Então, o xamanismo, ele traz essa sintonia com o feminino e o masculino para você curar e equilibrar a sua vida. E essa é a grande sacada aqui, desses 3 encontros que a gente vai fazer. Porque somente quando que você está em sintonia com a energia feminina e com a energia masculina, com o divino, com o sagrado, com o divino, com a natureza, que você realmente acessa a sua vitalidade. Então, o que é vitalidade, né? Quando você tem vida, quando você sente que você está viva, quando você sente que você está vivo, quando você tem energia para querer viver, quando você tem energia para querer expandir, quando você tem energia para querer se conectar com tudo isso. E cada vez mais, e eu já falei isso em algumas aulas, quem me conhece mais tempo sabe, que eu acredito piamente que existe um sistema manipulador que quer tirar das pessoas esse conhecimento. Né? Então, veja, o quanto que o ser humano está distante da natureza, e automaticamente, se o ser humano está distante da natureza, ele também está distante do divino. Então, todo o processo, sistema político, social e muitas vezes até religioso, ele coloca o ser humano fora daquilo que realmente é vital. Faz o ser humano ser uma pessoa dependente e não uma pessoa que encontra uma filosofia de vida para ele realmente se nutrir de conteúdo, de conhecimento, de vida, de uma alimentação adequada. Né? Então, basta você ligar a TV, basta você ver, talvez, o que normalmente as pessoas estão pregando. E aqui não vamos ser céticos, só falar sobre quando a gente está dentro de uma questão espiritualidade livre, as pessoas acham que é só um ataque a uma religião cristã. E não, a gente vai ver muitos lugares espíritas, umbandistas, e seja lá o que for, que tem uma mentalidade de aprisionamento e não uma mentalidade de reconectar o ser humano com o sagrado e com aquilo que é a sua natureza. Então, o xamanismo, enquanto vertente, enquanto filosofia de vida, ele é realmente esse caminho ancestral, poderosíssimo, antigo, para você viver em sintonia com a vida. E viver em sintonia com a vida em todas as suas faces. Então, você viver em sintonia para o divino, viver em sintonia com todas as faces que tem aqui na Terra,
E aí, quando você entende essa filosofia, você não só encontra o divino e o sagrado no externo, você encontra o divino e o sagrado dentro de você. Mas antes de você acessar essa cura divina, e é isso que eu vejo das pessoas, presta atenção nisso. Todo mundo quer ficar se conectando lá com o divino. Quero ver Deus, quero ver Jesus, quero ver Ganesha, quero ver o meu animal de poder, quero ver os mentores, quero ver Gaia, quero ver Shambhala, quero ver Arcturianos. Todo mundo quer ver as coisas lá em cima. Só que o nosso processo, a cura, a filosofia xamânica, ele fala que antes de você querer acessar o divino, o celestial, que é a sua verdadeira casa, você tem que curar as suas raízes. Não adianta você só abrir a sua cabeça, o seu coronário, se você não está trabalhando a sua base, exatamente como uma árvore. Se a sua raiz, se a sua base estiver podre, fraca, sem cuidado, você não vai crescer, você não vai evoluir, você não vai ter vitalidade. A sua energia ela não vai subir, a sua energia vai ficar estagnada, vai ficar parada. Por isso que muita gente começa o caminho espiritual e cai, igual uma árvore, derruba uma madeira. Por quê? Porque ela começou, só que ela não tinha base para sustentar aquilo. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Ela não tinha base para sustentar. Então ela começou a crescer, 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 tombou. Não sei se você já plantou alguma coisa, uma árvore grande sem bastante terra. Ela está enraizada. Bate um vento. Então, muita gente começa o caminho do despertar espiritual, do desenvolvimento espiritual, ou de qualquer coisa que se conecte ao autoconhecimento, sem estrutura. E ela tomba. E aí não é. O problema não é energia. Não é que o caminho espiritual você tem que sofrer para evoluir, que o caminho espiritual fazer limpezas é ruim, que se conectar com o mentor ele vai tirar toda a sujeira da sua vida e você vai realmente entrar em catarse. Não, tudo isso é balela. Você sofre porque você não tem uma base. Você começou a crescer, evoluir, você não tinha uma estrutura, você tombou. Então é impossível, né? Isso você crescer. E o xamanismo, ele diz, a filosofia xamânica, ela diz exatamente isso. Para você retornar para a casa do pai, olha, pega isso. Espero que vocês estejam entendendo todas as conexões que eu estou fazendo aqui. Mas para você retornar para a casa do pai, você deve primeiro deixar em ordem a sua própria casa. E aí, aqui é muito legal, né? Porque pensa, para eu retornar para a casa do pai, para eu retornar para o meu lar sagrado, que eu quero me conectar, primeiro eu tenho que deixar a casa em ordem. Toda essa galera que fala, eu quero morrer e depois eu resolvo. Ah, não, melhor eu ir embora. Porque hoje em dia, né, se a gente fala inclusive de qualidade de vida e de longevidade, as pessoas falam: ah, imagina, por que eu quero viver tanto? É tão difícil aqui. Ah, não, eu quero, quando eu começar a ficar velho, eu já quero morrer. Só que acontece, você vai morrer e você vai voltar, porque você não deixou em ordem a sua base. Você vai chegar lá e aí o pai, o divino, vai dizer: volta, vá arrumar a sua casa para depois você voltar para cá. Então, por isso que a tradição xamânica, ela vai trazer essa importância do sistema de organização, igual que a Angélica falou, organizar-me internamente através da busca do equilíbrio. O xamanismo, ele tem como essência, ele tem como pilar essa organização. Então, quando a gente fala em xamanismo, a primeira ideia que todo mundo vai ser uma tribo, né? Uma tribo de índios, que pode ser de qualquer lugar do planeta Terra, né? A gente tem várias expressões culturais indígenas que utilizam o xamanismo, né? Mas quando a gente pensa nessa organização, né, de uma aldeia, de uma tribo, ela é muito organizada. Então, cada pessoa ela vai ter a sua função, ela vai ter o seu lugar, ela vai pertencer a um determinado espaço. Então, se você não está ciente do seu espaço aqui na Terra, no que você representa na sua família, que é a sua primeira base, não flui.
Eu ia até achar uma palavra bonita, mas essa é a realidade. Não flui. Por quê? Porque você não vive a sua verdadeira energia e você não entende quais são as energias que você está recebendo e quais são as energias que você está doando. Então, só é possível você ascensionar. Hoje fala muito, né? Na transição planetária, as pessoas gostam desse nome, porque eu estou em busca da ascensão. E aí tá tudo bagunçado a base dela. Eu quero me tornar um mestre. Impossível. Inclusive, assim, quem me segue mais tempo fala, para você encontrar uma pessoa que seja um mestre, independente de qual seja na vida, assim, vou fazer uma iniciação em Reiki. Cara, se esse mestre ele não tiver com a vida a base dele estruturada, não adianta só ele ter recebido o símbolo. Ele vai colocar um monte de porcaria no seu sistema. Quantas vezes atendi pessoas e aí, olha, você tem uma energia suja por conta de uma iniciação em Reiki ou iniciação em Theta. Porque a galera só quer ascensionar. A galera só quer receber símbolos evoluídos, espirituais, de transição, que abrem todos os meus terceiro olho. Não, beleza, isso é muito especial, isso é muito legal. Mas e a base, e a estrutura? E se você não trata da sua estrutura, a partir do momento que você quer ativar essa energia em alguém, você contamina a outra pessoa. Porque você está colocando um símbolo nela, uma energia nela, que não tem base, não está estruturado. Porque o espiritual, gente, entendam isso, o espiritual ele é muito ok, ele funciona muito bem. Quando ele se chega aqui na Terra, ele tem que estar em lugares onde existe uma base sólida. Então, para você ativar a sua espiritualidade de maneira consciente, posso dizer assim, você ativar a sua espiritualidade, ascensionar e evoluir da maneira que você queira, você tem que colocar essa ordem. Não quer dizer que do dia para a noite a sua vida talvez vai entrar em ordem na sua base, mas você ajusta o fluxo. Porque a maioria das pessoas fecham a porta. Isso daqui eu não vou resolver. Isso aqui eu não vou resolver. E aí você não permite que o fluxo energético flua, aconteça. Então, o nosso primeiro sistema, o nosso primeiro lugar que a gente tem que colocar em ordem é família. E isso não tem a ver com constelação familiar. Inclusive, eu diria para vocês, se a gente for falar em ordem, o xamanismo veio primeiro que a constelação. Então, o xamanismo, como filho de Deus e filho de Gaia, que é o conhecimento, o xamanismo é o pai de todas essas outras filosofias e técnicas que aparecem. Então, quando vai falar de constelação, o xamanismo é o pai da constelação. Se a gente for falar de religiões, né, que talvez utilizam ervas, a gente talvez pode dizer que o xamanismo ele é o pai daquela religião em algum momento. Porque ele é muito antigo, ele é muito ancestral. Ele é tão ancestral enquanto a sociedade ela não se organizava de uma maneira religiosa. Né? Então, só abrindo um pouco a caixinha de vocês, antigamente o ser humano ele peregrinava, ele não tinha cidades. Para se organizar, ele foi criando essas cidades, essas tribos, ele foi tendo seus locais, e a partir desses locais, cada lugar teve a sua tradição, a sua cultura, que é aqui que nasce o xamanismo. Conforme as coisas foram evoluindo, entendeu que era necessário se criar religiões. Num primeiro momento, para conectar o ser humano, mas também como uma forma de manipular o ser humano através de regras. Que regras que não eram divinas, mas que eram humanas. Então, o xamanismo ele é muito antigo, muito antigo. Ele traz essa filosofia, ele acompanha a evolução da humanidade e ele é tão poderoso que ele está presente até agora, né? A gente está aqui em pleno 2023 falando de xamanismo e, né, quando a gente sair daqui, ainda continuarão falando de xamanismo. Então, a primeira coisa antes da gente falar da energia de pai, quando a gente fala que eu tenho que colocar em ordem o meu primeiro sistema, que é pai e mãe, se questiona aí, assim, conscientemente mesmo. Quem é você na sua família? Olha para o seu pai, para sua mãe, sua família. Quem é você na sua família?
Depois que você identificar isso, que lugar que você está? Quando eu olho para minha família, eu tô onde? Eu tô no meu lugar, eu tô no lugar de outra pessoa, eu tô fazendo coisas que não são minhas. E aí, no meio disso tudo, esse acho que é o principal questionamento que você tem que ter aqui para esse processo de limpeza e de cura. Quem é da sua família que você está rejeitando? E principalmente, será que existe uma rejeição sua de pai e existe uma rejeição sua de mãe? Porque se de alguma forma você está rejeitando alguma dessas energias, automaticamente você está rejeitando uma parte sua. Porque lembra que lá no começo a gente falou que a tríade sagrada do espírito se manifestar na Terra, ele conta com o pai, com a mãe e com o filho. Você é o filho, você é a filha. Então, essa é só uma primeira localização de onde você está, certo? Hoje, a gente, né, nos próximos encontros, a gente vai falar ainda sobre mãe e filho. Mas hoje eu quero focar dessa introdução do que é a energia xamânica. Fez sentido para vocês? Deixa eu ver aqui os comentários, o que vocês estão dizendo. Eu estou no lugar onde estou fazendo o que não são minhas. Eu me sinto no meu lugar de cura, aquela que tem que salvar gerações. É difícil identificar os padrões, tentar quebrar e sair como errado e assim insistir. Não tenta agora, Isa, você identificar padrões. A gente não precisa identificar os padrões agora. Você só tem que identificar onde você está. Identificar onde que você está. Certo? Leonor, boa noite de Canoas. Boa noite. E aí, Yuri, eu não consigo identificar onde eu tô. Tudo bem, não consigo identificar onde você tá. Identifique se você rejeita pai ou se você rejeita mãe. Eu sou filha, mãe e dona de casa, igual a Monique aqui. Então, certo? Então, vamos olhar agora para pai. Nesse primeiro momento, deixa a sua mãe aí de lado e vamos olhar para essa energia de pai. O que é a energia de pai? Então, a energia de pai é a nossa primeira conexão divina na matéria. E por isso, ela é a nossa primeira. Até se a gente for entender, é ela que abre a nossa conexão. Porque ele é a doação. Então, ele vai agir primeiro. Então, a energia do Pai é a nossa primeira conexão divina na matéria. E por isso que ele vai representar vitalidade. Então, a maneira que você está lidando com a energia de Pai, se ela está em falta ou se ela está em excesso, vai falar sobre a sua energia vital. Veja, primeira coisa, para você que tem falta de energia de Pai. A falta de energia de Pai, ela vai te fazer se sentir sem vida. Então, é exatamente isso. Eu vou trazer um ensinamento para vocês aqui, uma experiência própria minha, tá? E aqui, gente, se seu pai está vivo ou não, vocês vão entender que é energia, tá? A gente não está falando da pessoa em si, tá? Mas vocês vão entender isso ali na frente. Mas vou trazer um exemplo para vocês. Meus alunos, quem me acompanha mais tempo, conheceu meu pai, seu Edivaldo, né? Seu Edivaldo parecia bastante. Se tiver alguém aqui que conheceu meu pai, deixa aqui nos comentários. Meu pai era uma pessoa muito presente, né? Os meus pais, para vocês entenderem um pouco da minha história de vida. Os meus pais eram casados, eu fui um filho desejado, eles queriam ter filhos, e aí Yuri nasceu. Com 3 anos, os meus pais se separaram, e diferente do comum,
né? Que realmente é isso. Eu falo que a minha vida ela é muito maluca porque ela já é um pouco diferente ali. Eu fiquei com o pai, enquanto normalmente a maioria das pessoas ficam com a mãe, eu fiquei com o meu pai, com o seu Edivaldo. E aí, o meu pai ele era muito presente na minha vida, até em excesso. E aí eu vou dizer para vocês aqui o que quer dizer o excesso. E aí o que acontece? Meu pai fazia presente de tudo. Eu falo que meu pai era meu maior fã, assim, né? E aí ele faleceu 2 anos atrás. Tem gente que vai se lembrar exatamente disso. O meu pai ele faleceu no dia 11 e o meu aniversário era no dia 13. Então, no meu aniversário de 30 anos, eu estava velando meu pai. E aí eu tô contando isso para vocês para ninguém achar que é uma maldição, nem nada, tá? Era o jeito que a vida tinha que acontecer. Mas o que acontece? O meu pai ele era uma presença muito forte. Depois que o meu pai faleceu, em alguns momentos ali daquela vida, a falta de presença e de energia, a energia dele principalmente, como ele era muito presente, a energia dele era muito viva na minha vida, eu me senti desvitalizado. E essa desvitalização impactou os meus projetos de vida. Impactou a maneira que eu lidava com o dinheiro, a maneira que eu lidava com a minha espiritualidade, porque era a minha vitalidade, eu não me sentia vivo por completo para viver as experiências que eu tinha que viver. Então é isso, eu quis trazer um exemplo real do Yuri. Então isso foi a falta. Quando meu pai faleceu, eu senti o impacto da energia. Ao mesmo tempo, em alguns momentos da minha vida, quando eu era mais novo e quando eu não entendia de energia, porque depois isso se equilibrou. Quando eu aprendi xamanismo, quando eu me conectei com o xamanismo, eu curei esse excesso, porque meu pai não era muito presente, gente. Meu pai era o tipo, para vocês entenderem, ele era tão presente que meu pai me ligava às vezes a cada 20 minutos. Então era uma preocupação, uma movimentação em excesso. E esse excesso, o excesso da energia de pai na minha vida, ela me deixava em dúvida. Então, você que tem uma energia de pai muito presente, você vai ficar em dúvida de como se você nunca fosse suficiente. Porque é tanta energia, é tanta vitalidade que você não tem onde colocar. Parece que não tem espaço, parece que não vai ter lugar suficiente para isso se ocupar. E ele fala, o que eu vou fazer com tanta coisa assim? Então, quando eu comecei, né? Então, eu comecei a estudar energia com 14 anos. A minha vida espiritual mesmo ficou muito intensa. Eu tive um up espiritual quando eu tinha 18, 19. Mas, gente, dos meus 14 aos 18, eu fui, com o perdão da palavra, um porra louca. Porque esse excesso de vitalidade que eu tinha da energia do meu pai, eu não sabia onde colocar essa vibração. Então era mediunicamente desequilibrado porque eu não entendia as energias que eu captava. Eu não conseguia entender a minha sensibilidade. Eu não sabia exatamente o que eu queria da vida. E aí eu tinha um excesso de energia de pai. E aí eu pirava, eu pirei na batata. Então eu enchi a cara. Uma vez meu pai foi me pegar na porta de um bar. E aí esse dia foi muito maluco porque assim, eu tava muito maluco assim, porque eu bebi absinto, só que eu sabia, eu tava um pé cá, um pé lá, sabe? Esse dia era muito doido. Então, eu tava tão desregulado ali que, tipo, tinha um lado meu alcoolizado, tinha um lado meu absorvendo as energias daquela balada. Porque era muita vida, e aí eu queria viver todas as potências do mundo, todas as possibilidades, e é onde foi o meu maior caminho, né, nessa época, onde eu estava na igreja evangélica, e eu fui conhecer o catolicismo, aí eu fui para o centro de espírita, fui para o centro de umbanda, eu lembro que eu fui até para fui para o budismo, tem uma vez eu fui numa comemoração judaica, eu li lá um texto daquela comemoração. Então, assim, que eu queria experienciar tudo. Era tanta energia dentro de mim que eu não sabia onde ia colocar ela. E aí,
depois baixou tudo. Senti essa baixa. E aí, quando eu senti essa baixa, opa, vamos resgatar essa minha conexão com o pai, porque a conexão com o pai não depende de um pai estar vivo ou não. Não depende de como foi o meu pai. Não depende se meu pai foi bom ou não, se ele foi ausente ou não. Depende de eu me reconectar com a energia de pai. E aí, essa energia de pai, ela pode ser Deus, ela pode ser o divino, ela pode ser realmente uma conexão ali divina, espiritual, que é hoje a minha conexão divina, ela é muito forte, então ela entra nesse lugar de pai. Pode ser muitas vezes que você realmente se conecte com alguém. E eu sinto muito isso com minhas alunas ou pessoas muito mais próximas, assim, das formações, que em muitos momentos eu entro nessa energia de pai, de trazer vitalidade, de trazer impulso. Porque eu entendo que em muitos momentos eu me entro nesse arquétipo, nesse lugar. Tanto que é muito comum os meus alunos, minhas alunas me escreverem, Yuri, eu tô sem energia, eu não sei para onde ir exatamente, com dúvidas. Então, opa, tá na hora de eu chegar aqui e me ajustar junto com essa pessoa para ela se conecte com a energia de pai, para que ela se sinta viva, para que ela tenha vitalidade. E dentro do xamanismo, uma das expressões não é só o divino, que é uma expressão que a gente tem todos os dias, que é o sol. Então, o sol é uma representação da vitalidade. Tanto que, pela medicina, se diz para as pessoas tomarem sol, obviamente, com equilíbrio. Uma casa fechada, uma casa sem iluminação, é uma casa sem vida. Então, o sol, ele traz vida. Ele gera vitalidade. Então, além disso, né, uma coisa muito interessante é que além do divino, além do sagrado, de Deus, e além do sol, lembre-se que o xamanismo, ele também é uma energia de pai. Então, quando você vive, quando você se conecta com o xamanismo, quando você se entra nessa filosofia de vida, você pluga na energia de pai que o xamanismo ele tem como doação, como vitalidade, como cura. E do xamanismo, você vai se conectando com outras energias em sintonia para equilibrar todo esse sistema. Mas hoje, fez sentido para vocês? Quero beber água. Yuri, quando temos dificuldade em relacionamento amoroso, isso vem de pai? Vou deixar esse assunto para a gente falar só dele. Vai ser legal. Falar relacionamento sobre xamanismo. Certo? Então, hoje, eu trouxe para vocês o que é energia xamânica. Um pouco, né? Do que é energia xamânica. O que é essa energia de pai e como que ela é importante para você, seja num excesso e numa falta. E agora eu quero fazer um exercício com vocês. Certo? Então, primeira coisa, vamos olhar especificamente para essa energia de pai. Mas eu quero que você desconfigura. Quando a gente olha para a energia de pai, eu não quero que você olhe para o seu pai. Então, quando eu olho para a energia de pai, embora meu pai seja uma memória muito forte da minha vida, eu não vou olhar para o seu Edivaldo agora. A gente vai olhar para a energia. Então, quando você olha para a sua energia, perceba, você está em falta ou você está em excesso? Esse primeiro questionamento. Quando eu olho para a energia de pai, hoje, eu sou uma pessoa
que eu tenho tanta energia que eu tenho dúvida do que fazer, ou eu não tenho nada de energia e eu me sinto sem vida. Eu sinto que me falta vitalidade. Tá, então a maioria aqui falando falta, falta, falta. Ó, a Jamile falou que está em excesso. Então falta. Então essa é a nossa primeira. Ok, estou em falta, estou em excesso. Fico muito feliz que vocês estão conseguindo identificar. Quer dizer que foi didático. Vocês conseguiram entender o conceito. Maria José Cavalcante, estou em equilíbrio perfeito, muito bom. Está então no lugar que a gente tem que estar. Então, excesso, muitas dívidas, muitas dúvidas. Isabela, eu simplesmente não vivo desde 2020, então vamos viver, Isabela. Vou te puxar para a vida. Certo? Então, esse é o primeiro. Primeira coisa, se eu estou sem vida. Se eu estou com muita vida ou se eu estou sem vida. Se eu estou com muita vitalidade ou pouca vitalidade. Agora, a segunda coisa é, olhe para o seu pai mesmo. Mesmo que você não conheça ele. Só que desconfigure ele. Desconfigure de como ele foi por ser humano. Desconfigure se ele foi uma pessoa muito boa, ou desconfigure que se ele foi uma pessoa horrível, que te abandonou, que não fez nada por você. Quando você olha para o seu pai, para a figura de pai mesmo, traga esse questionamento. Tudo isso que a gente está fazendo é já colocando ordem em vocês aí, tá? Então, o que de positivo eu carrego do meu pai? Existe algo ou é vazio? Eu não carrego nada de positivo dele. Então, quando eu olho para o meu pai, seu Edivaldo, o que eu carrego de positivo do meu pai? Encontro coisas ou não encontro nada? Vazio. Então, ó, tem gente que diz que está vazio, que não carrega nada. A Márcia diz que carrega alegria, a Patrícia é o positivo. A Isabela, tudo que eu tenho de bom veio do meu pai. Então, ótimo, encontrou. Pode ser que você encontre coisas positivas, como pode ser que você não encontre nada positivo. Agora a gente vai olhar do outro lado. O que de negativo eu carrego do meu pai? Então, eu carrego algo negativo do seu Edivaldo ou eu não carrego nada negativo dele? Ó, tem gente negativa, é mais fácil perceber. Então, tem gente que diz que não carrega nada. Ótimo. Veja que aqui a gente está entendendo o que eu tenho dentro de mim que eu carrego de positivo e de negativo. Antes de eu continuar, me diz aqui, vocês já tinham feito esse exercício alguma vez? Ou é a primeira vez que vocês estão fazendo isso? Primeira vez, primeira vez. Ó, bastante gente aqui falando primeira vez. Então, ponto. A gente está num grupo
onde a primeira vez está olhando para Pai. Olha como é curativo isso. Certo? Então, entendemos o que eu carrego de positivo e o que eu carrego de negativo. Agora, a gente vai pegar tudo isso e eu vou guiar vocês no processo de reajustar isso internamente. Ok? Topam? Antes, eu quero compartilhar com vocês para trazer ainda mais consciência. Lembra que eu falei para vocês que o xamanismo, é muito incrível isso, né? O xamanismo, ele é uma filosofia de vida tão antiga que ele está presente em todos os lugares e que a energia de pai é uma energia vital. Então, mesmo quando você acha que o xamanismo não está presente, ele está presente. Eu falo que o xamanismo ele dá para explicar 98% das coisas da Terra. E aqueles 2% é porque não estamos prontos ainda para receber a explicação. E aí existe uma música que acredito que todo mundo que está aqui conheça, e ela vai falar exatamente sobre essa energia de pai. E ela vai fazer tão sentido, eu vou compartilhar a tela com vocês, que vocês vão ver os comentários do clipe dessa música, como simplesmente pessoas que estavam com falta da energia de pai. Isso nada mais é de vocês entenderem que o xamanismo, ele funciona na prática como um processo de cura e é instantâneo muitas vezes. Ela, aquela energia chega e ela libera um processo ali. Eu não sei a história exatamente dessa música, mas eu tenho quase certeza que ela tem alguma inspiração nisso pelo conceito mesmo, tá? Ou se não veio diretamente ali, bebeu de alguma fonte onde esse conteúdo estava. A música, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Muito incrível, né? Como que tudo que eu falei para vocês aqui, eu estava lendo os comentários, nossa, vou ouvir muito essa música, agora faz todo sentido quando ela me ajudou, como que ela traz essa expressão, né? E numa parte ali do clipe, a hora que ele estava sentado, ele abriu na edição do clipe a flor da vida, né? Que é um símbolo muito sagrado, é uma geometria sagrada. Então, não acredito que é por acaso a letra dessa música. Então, com essa consciência do sol, né? Da vida, da vitalidade, quero guiar vocês em uma meditação para a gente reorganizar, trazer, principalmente bastante gente que tem a primeira vez se conectando com isso, trazer uma primeira ordem para isso, para tudo isso, na verdade, né? Não é só para isso, para tudo isso que compõe essa vibração. Eu vou pedir que você fique da maneira mais confortável que você está. Só de você estar me ouvindo aqui, você já entrou nesse alinhamento de gerar ordem, de gerar reconexão com o externo e conexão com o seu interno. Então, toda essa egrégora, toda a energia do xamanismo, ela já está presente. A gente está falando disso, dessa filosofia de vida, de cura, de bem-estar, de expansão, de manifestação. Então já está aqui, você já está nesse processo. A gente só vai agora conscientemente realocar isso dentro de você. Então fecha seus olhos. Puxa o ar pelo seu nariz, solta pela boca. Isso. Imagina, realmente, sintoniza que nós estamos
num grande movimento de cura. Num grande movimento de cura ancestral. Quando você dá espaço na sua vida para você honrar a energia de pai dentro de você, você possibilita que toda a sua ancestralidade te honre também, te abençoe. Você gera a ordem dentro do seu processo de vida. E você gera a ordem porque você se reconecta com a vitalidade, com a vontade de viver. Então, encontre dentro de você um espaço para essa energia de pai morar. O espaço que você tem disponível agora. Pode ser que você tenha um espaço muito grande, como pode ser que nesse momento você tenha só um espaço pequeno, porque é o que é possível para você. Mas esse possível já é muito significativo. E se por acaso você não encontrar esse espaço, diga para você: eu libero toda resistência agora que me impede de encontrar espaço para a vida. Eu libero toda limitação e resistência que me impede de encontrar um espaço para a energia de pai. E eu quero levar você agora, pode ser que você só imagine como pode ser que realmente você se conecte com o momento que o seu espírito estava rodeando o seu pai e a sua mãe. O seu espírito, antes de vir aqui para a Terra, ele já sabia qual era o corpo que ele ia acessar. E no silêncio da concepção, a energia do seu pai encontrou a energia da sua mãe. Então, leve a sua atenção agora para essa energia do seu pai que encontra a sua mãe. A energia, não é o seu pai, é a energia. Essa energia que até hoje está presente em você, que gerou vida em você. Deixe que essa energia encontre espaço em você, um lugar para ela morar, para ela pulsar. Que no seu corpo, essa energia, independente do que você possa ter vivido com seu pai ou não, ela não seja uma memória do seu pai, ela seja uma memória da vida que existe em você. Do querer viver. Sinta, acolha isso. E com essa energia dentro de você, encontre o que é que você pode buscar para sentir mais dessa vida. O que você gostaria de experienciar para sentir mais a vida. E pode ser que quando você encontre isso, essa energia, internamente ela pulse, ela vibra, ela expande.
dizendo para você, isso é vida. Viva mais isso, busque mais disso. Puxa o ar pelo nariz e deixe que essa energia ela fique com você, que ela pulse vida com você. Respire fundo e aos poucos você vai retornando. E abrindo seus olhos e tendo a percepção dessa vibração interna dentro de você. E me digam aqui como que você está se sentindo. Isabela, chorei demais. Mônica, muito bem. Chorei leve com sono. Vi uma orquídea roxa, lágrimas, vi uma luz vindo até mim, sono. Então sentiram, né? Tem gente que relaxou. Me sinto calma, leve. Então, veja como dentro de um campo de conteúdo a gente se conectou com essa energia. Só que a gente vai um pouco além aqui. Gosto de trabalhar de uma maneira muito especial com vocês. Então, qual que é o exercício que vocês vão ter desse nosso encontro? Vocês vão ter um exercício. 2, na verdade. O primeiro exercício, a gente vai montar, nós iremos montar um altar de honra aos nossos ancestrais. Yuri, um altar, eu não vou atrair obsessor. Não, porque se fosse atrair obsessor, bastava você estar vivo, né? Se fosse assim, porque o pai tá com você, a mãe tá com você. Então nada, a gente vai honrar, a gente vai visualizar. Isso vem muito de o xamanismo, como filosofia de vida, ele honra quem veio antes, ele honra os mais velhos. E isso dá força, isso dá vida. Então a gente vai montar um altar e o que, que você vai precisar? Apenas pode ser que você tenha uma foto do seu pai que você queira colocar, mas pode ser que você fale, Yuri, eu não quero colocar a foto do meu pai, ou porque eu não tenho, ou porque eu não me sinto bem. Então você vai encontrar algo que represente essa figura de pai. Pode ser só o sol. Pode ser que você queira colocar uma outra coisa que represente pai para você. Tá bom? Esse é o seu exercício. O segundo, ficou claro para todo mundo? Acho que ficou, né? Bom, o segundo exercício, e aí é para vocês me ajudarem, além de vocês darem like, etc. Eu quero saber, o xamanismo ele é uma filosofia de vida incrível, uma prática para você resolver, curar, se conectar. Então eu quero saber o que é que você quer curar na sua vida com o xamanismo. Qual é o problema que você tem, que você quer a ajuda do xamanismo para curar isso? Então, isso vai me auxiliar a eu entender o que é que eu vou ensinar você, o que é que eu vou trazer de conteúdo aqui, tá? Então, você pode deixar nos comentários esse vídeo, que eu vou ler. Você pode. Na verdade, deixa nos comentários desse vídeo, porque vai ficar mais fácil. Então, eu peço que você comente nesse vídeo.
o que é que você gostaria de curar com o xamanismo? Qual é o seu problema? Tá? E aí fica organizado aqui nos comentários do vídeo, não fica uma coisa vindo pelo Instagram, outra vindo pelo e-mail. Não, vamos deixar o nosso grupo do WhatsApp, né, que inclusive ele vai ficar aqui no link desse vídeo, para a gente ter avisos, eu dar presentes para vocês, a gente realmente criar essa comunidade, esse clã de pessoas que querem vivenciar essa energia, que querem se conectar, querem se curar. E aí eu tenho muito conteúdo que eu posso trazer, mas eu quero a ajuda de vocês do que vocês estão buscando para que a gente possa fazer desses encontros a melhor coisa. Quero curar da obesidade. Você sabia, Eliana, hoje eu falei isso numa reunião de equipe, que dentro do xamanismo é uma filosofia de vida, lembre-se disso. Então o xamanismo ele vai entender a energia das coisas. E existe um ponto do xamanismo que se chama nutrição energética e movimento de vida. Quando você une a nutrição energética, você saber qual que é a energia do alimento e quais são os movimentos que você está fazendo. Quando eu falo movimento, não é movimento, atividade física. Os movimentos que você faz te geram vida, você consegue ajustar esse processo que pode estar te incomodando quanto à obesidade. Tem gente que pode achar isso muito maluco, mas eu não sei se vai ter agora ao vivo alguém aqui comigo, mas eu tenho alunas que realmente me passaram depoimentos, que passaram a se alimentar melhor, com tudo isso, né? Com essa filosofia de vida, a se alimentar melhor, a se sentir, a melhorar a saúde, outras emagreceram. Se tiver alguém aqui que passou por isso, deixa só um comentário para validar o que eu tô falando. Tá bom? Mas eu sei que tem, não sei se está aqui ao vivo agora. Tá, mas ó, insegurança profissional e financeira, eu quero curar os padrões da minha família para liberar da vida financeira, tomar posse em concurso, relacionamento amoroso, prosperidade, minha relação com dinheiro. Então, medo, ótimo, que vocês estão deixando todas essas expressões aí de vocês, tá bom? Então, hoje, gente, foi isso. Acredito que deu para vocês aprenderem bastante sobre como funciona essa energia, como você pode direcionar essa energia, como essa filosofia de vida ela realmente pode te ajustar. Aqui eu falei um pedacinho da filosofia de vida do xamanismo, tá? A filosofia de vida do xamanismo, ela vai falar sobre família, pai, mãe e filho. Ela vai falar sobre conexão com o divino. Ela vai falar sobre alimentação. Ela vai falar sobre comunidade. Então, sobre ter né, que eu falo de clã ou tribo. Ela vai falar sobre como você lida com a sua saúde, no aspecto de longevidade. Ela vai falar sobre arte. Vai falar sobre várias coisas. Então, a filosofia de vida é muito incrível. E eu quero passar para vocês aqui tudo isso. Tá bom? Então, beijo para vocês. E aí, eu tô vendo que vocês estão comentando aqui e podem ir deixando que a gente vai pegando todas essas informações e os interesses de vocês. Tá bom? Outra coisa, lembrem-se de entrar no grupo do WhatsApp, porque lá é mais fácil a gente se comunicar, eu manter contato com vocês e vocês entenderem todos os nossos encontros e os presentes, né? Essa semana a gente deu um presente bem legal lá, um PDF bem completo sobre algumas explicações sobre xamanismo e tantas outras coisas aqui que tem pra gente compartilhar com vocês, tá bom? Beijos, fiquem bem, a gente se encontra logo, logo. Para quem está aqui comigo hoje, no dia 4 de setembro, amanhã, dia 5, temos um encontro 8 horas para falar de mãe. Caso, se você não é dia 4 de setembro, lembrem-se que em algum momento é bom você ver o próximo encontro de mãe para a gente fechar essa tríade, tá bom? Tchau, tchau.